O Google e a Microsoft acabaram de colocar um cronômetro enorme na cabeça do Bitcoin, e o prazo para ter um computador quântico, que antes era de 2050, passou para 2029. Então a gente teve uma redução de 20 anos no prazo, agora só tem mais 4 anos. Vamos entender um pouquinho mais. Eu trouxe várias notícias, inclusive no final, um super artigo para explicar exatamente qual é o momento que a gente está passando, não só no Bitcoin, mas Ethereum e outras redes também, tá? Os investidores otimistas do Bitcoin correm uma busca para proteção pós-quântica após o Google divulgar um artigo científico bombástico, né? Esse artigo aqui que foi publicado no dia 30 de março, ele gerou vários tipos de receios e discussões, tanto no Twitter quanto num cenário de bolha geral aí do Bitcoin, que vocês, como vocês vão ver, né, tem uma resistência muito grande de assumir que existe um risco de verdade, tá? Eu vou falar muito mais sobre isso aqui. Alguns gráficos que aparecem aqui aparecem também nas notícias, tá? Mas a descoberta do Google é de que quebrar a criptografia do Bitcoin requer 20 vezes menos qubits do que eles estavam estimando anteriormente, tá? Eu separei aqui com alguns grifos as partes mais importantes. Então, nessa pesquisa, ela reduz drasticamente os recursos estimados necessários para um computador quântico quebrar a criptografia de carteiras do Bitcoin e da Ethereum também, tá? Antes da metade de 2030. Cerca de 9 minutos após a exposição à chave pública, a sua chave pública é conhecida? Pois bem, um terço de todos os bitcoins teriam um risco absurdo, tá? Então, agora, de fato, se o Bitcoin tem a sua confirmação de bloco em 10 minutos, eles precisariam de 9 minutos para quebrar essa chave pública, né, e descobrir a chave privada, tá? Os desenvolvedores da Ethereum também já lançaram um esforço extenso para pós-migração quântica. Então, vozes proeminentes lá, né, estão instalando isso na comunidade do Bitcoin, que até então não era um problema tão latente como já foi discutido em várias vezes na rede Ethereum. Inclusive, eu vou mostrar para vocês o site que fala sobre isso, tá? Mas a ameaça está então mais próxima do que todos previam. É real o problema do Bitcoin com a computação quântica, o que parecia ser algo meio laboratorial, né? Nos testes que você tem fazendo, agora de fato passou a ser um problema real e que vai ser percebido nos próximos anos, vai ser a discussão nos próximos anos em relação ao Bitcoin, e você não pode deixar de saber como que isso te afeta, inclusive como se proteger. Porque vai ter gente que não vai se proteger e vai perder dinheiro, e vai ter quem se proteja e continua mantendo seus bitcoins, tá? Então, esse estudo concluiu que quebrar a criptografia da curva elíptica de 256 bits, que é o que protege, né, hoje as carteiras do Bitcoin, pode exigir menos do que 500 mil qubits. Eu vou falar mais depois desses números para frente, tá? Mas uma redução de aproximadamente 20 vezes ao que a gente estimava antes, né? Aí o artigo também falou um pouco de quebrar essas chaves privadas em cerca de 9 minutos e 41% de chances de superar a janela dos 10 minutos, como eu falei, dos 9 minutos ali, né? Então, não estamos mais olhando para meados da década de 2030. Poderíamos ter computadores quânticos dessa escala que conseguem quebrar o Bitcoin até o final da década. Todas as blockchains precisam de um plano de transição mais rápido possível. Pós-quântico não é mais um exercício, tá? Tem outras coisas que ele fala, mas, por exemplo, a IA ainda não foi acionada, né, para otimizar essa quebra via projetos com computador quântico, e o artigo também estima que quase 7 milhões de bitcoins dos 21 totais, lembra? 20 milhões já foram emitidos, 21 milhões totais, 7 milhões de bitcoins, cerca de um terço de todos os bitcoins existentes estão em carteiras onde as chaves públicas já foram expostas. Deixa eu explicar isso com mais calma, tá? O que seria essa chave pública já ter sido exposta? Quando você está usando, por exemplo, a rede do Bitcoin, enviando de uma corretora, você colou ali o seu endereço de Bitcoin e a sua chave pública foi exposta. Quando você está usando a rede Ethereum e você fica interagindo em protocolos como a Aave, Uniswap, para montar pool de liquidez e etc., a sua chave também está sendo exposta, a sua chave pública está sendo exposta. E a grande sacada da computação quântica é que um computador quântico consegue quebrar a sua chave pública e descobrir a sua chave privada para acessar os seus fundos todos dentro da carteira, tá? E isso inclui, né, dentro desses 7 milhões, 1,7 milhão de Bitcoin nos primeiros anos da rede, de mineradores e também do próprio Satoshi Nakamoto, tá?
Tem aqui algumas outras informações aqui, mas fala sobre a preparação da Ethereum, que recebeu elogios no artigo, e a falta dela, né, a falta da preparação no Bitcoin gerou alarme. Tem inclusive esse site do Bitcoin da Ethereum que eu quero mostrar para vocês, mas existe uma preparação por parte do time da Ethereum muito mais avançada, né? Inclusive, o Vitalik, que é o porta-voz da Ethereum, ele publicamente já disse que está preocupado com isso, e existe uma movimentação maior dos desenvolvedores da Ethereum para com esse assunto, muito mais do que os do Bitcoin, que demoram para entrar de fato em sugestões, processos e melhorias, até de fato soltar um avanço na rede. Inclusive, eles estão, de certa forma, um pouco por ego, ignorando esse risco atual, né? Eu tenho até também aqui o texto do dia 25 de março sobre a Fundação Ethereum se preparar para a ameaça quântica. Lembrando, o artigo foi postado no dia 30, a matéria anterior é do dia 31, que fala sobre o artigo, e essa matéria do dia 25, antes do artigo, já fala sobre os esforços da Ethereum, que está há 8 anos, e agora de fato, né, 8 anos estudando, e agora de fato está produzindo código operacional para se proteger dessa ameaça, tá? Então, mais de 10 clients da Ethereum já estão executando DevNets semanais para interoperabilidade pós-quântica, e a Ethereum planeja essa migração, tá? Então, eu vou falar muito mais sobre o Bitcoin, tá? Mas aqui tem um artigo que eu vou deixar para vocês também, que basicamente fala, né, que os computadores quânticos quebrarão a criptografia da chave pública em alguns anos. E migrar um protocolo global descentralizado vai levar anos de coordenação, engenharia e verificação formal, tá? Inclusive, esse aqui ponto é importante, ele permitiria, tá, que os usuários transitassem por uma autenticação segura, sem um flag day disruptivo em que todos precisem atualizar simultaneamente. Ou seja, não teria um dia e todo mundo tem que estar online nesse dia para poder se movimentar. Seria aberta uma janela de movimentação possível a partir de então. Então, os protocolos que se prepararem mais cedo serão os mais resilientes no final, tá? Outra notícia aqui que fala a respeito da mesma coisa, né? Sobre o avanço da computação quântica e esses bitcoins que estão ameaçados, né? Então, o documento lá com 57 páginas, ele diz que mais ou menos 150 bilhões de dólares na cotação atual estão considerados perdidos e também não seria possível migrá-los para os endereços resistentes. Ou seja, parte do que a gente tem dos bitcoins existentes, eles não são mais mexíveis, né? Porque eles foram perdidos, ou porque as pessoas morreram, ou porque as pessoas perderam as suas chaves, e eles não têm mais acesso humano. Computador quântico, caso ele de repente seja inventado e as pessoas corram para fazer transações, ele poderia pegar essas moedas porque elas não estão passíveis de proteção, elas não podem ser movimentadas por alguém, porque não existe esse alguém com essa senha para se movimentar, tá? Tem um ponto bem importante aqui que fala de 3 tipos de ataques possíveis para você ter em mente, inclusive, tá? Ataques em gastos, ou seja, computador quântico tem uma janela de 12 segundos na Ethereum, ou então 10 minutos no Bitcoin, para descobrir a chave privada. Legal, muito mais perigoso no Bitcoin, inclusive, tá? Claro, né, que no Bitcoin tem também mais força computacional do que a Ethereum tem o Proof of Stake. Ataque de repouso, ou seja, aqui você consegue atacar, né, pela reutilização. O atacante teria um tempo indeterminado para encontrar a chave privada. Ou o que acontece aqui na rede Ethereum, por exemplo, eu pelo menos reutilizo a minha carteira, né, inclusive minha carteira pública. Então, acredito que muitos que usam a Ethereum também utilizam a mesma carteira para fazer transações, não ficam migrando de carteira em carteira toda hora. Carteiras reutilizadas têm mais risco de ataque quântico, tá? E também tem o terceiro tipo, que é o ataque de configuração, aí quebra a segurança inteira do protocolo de uma vez só, tá? Aqui fala sobre esse tipo de configuração, né? Tipo de script que a chave pública pode ter. Esse aqui já tem a chave pública revelada. E aqui comenta um pouco sobre as tecnologias que foram adotadas e utilizadas enquanto o Bitcoin passava os seus anos aí de protocolo. Então, todas essas aqui dos anos de 2008, desde o nascimento até 2012, 2013, usavam, né, esse modelo. Aqui mostra aqui também que tem 1,7 milhão de bitcoins que usavam esse modelo vulnerável, tá? E tem muitas outras informações relevantes, como por exemplo a mineração, ela não corre o risco de ataque quântico, tá bom? Por várias décadas ela está muito mais segura porque o impacto no computador quântico que teria na mineração é uma ameaça hoje nula,
tá? E os bitcoins dormentes, se eles começarem a ser roubados, isso sim faria com que o preço de cripto caísse, né? O cripto dos bitcoins, o preço dos bitcoins caísse, diminuiria a recompensa dos mineradores, olha só, desencadeando aqui um efeito borboleta, né, em cadeia. E esses mineradores, com uma recompensa menor, desligariam as suas máquinas. Isso enfraqueceria a rede do Bitcoin e aí sim, né, teria uma devastação maior no ataque quântico, tá bom? Aqui fala um pouco sobre a Ethereum, que já funciona como uma conta de banco. A chave pública está sempre exposta após o primeiro gasto e a gente fica reutilizando, tá? Então, são teorias diferentes ali. E o Google se mostra preocupado com as moedas dormentes em todos os projetos, não só no Bitcoin, mas também na rede Ethereum. E ele diz que deixar as moedas paradas, né, as opções que a gente tem, deixar as moedas paradas para que sejam roubadas, beleza. Opção 2, uma data limite, uma migração é anunciada e depois disso os bitcoins não foram movidos ficam inacessíveis para sempre, tá? Isso aí não tem nenhum histórico de que isso já aconteceu em cripto, seria completamente novo na história do projeto. Ou então, limitar quantos bitcoins dormentes podem ser movidos por um determinado período de tempo. Limitaria o impacto, mas eu acho que essa aqui é uma cagada e não faz o menor sentido, tá? Além disso, muita gente começou, eu ainda vou trazer o artigo Monster, tá? Que está no final aqui do vídeo, mas muita gente começou a falar sobre a computação quântica, né? Então, alguns defendendo a computação quântica vai quebrar o Bitcoin, aí ele falando que sim, assim como, por exemplo, o cometa Halley envenenaria a atmosfera, o bug da milênio destruiria, enfim, computador quântico capaz de quebrar o Bitcoin não existe, ninguém sabe quando vai existir, a solução já está rodando em testnet. Mas tem discussões, né? Não tem nenhuma solução rodando em testnet oficial. Não, porque o BIP 360 foi mergeado em fevereiro, não é uma sugestão, está no roadmap, enfim. Discussões sem fim. Né? O Narcélio comentando, por exemplo, mas e os bancos? E a internet? E o sistema financeiro? O Bitcoin é um sistema único, completamente diferente dos outros, que são centralizados. O Bitcoin não tem um dono capaz de mandar uma equipe de TI para tudo e mudar o que for preciso. Os bancos já estão mudando seus algoritmos faz tempo, tá? E agora sim eu quero trazer para vocês o artigo do Nick Carter, que é um dos expoentes que mais fala de computação quântica no Bitcoin há muito tempo. Ele tem esse Substack aqui, onde ele posta alguns artigos, e eu preciso ler isso com vocês para vocês estarem 100% por dentro, tá? Vamos começar falando aqui sobre o porquê que os entusiastas de Bitcoin deveriam se importar com computação quântica, tá? Muito importante, tá? Eu peço para você deixar o like se você está gostando do vídeo e também vou deixar no primeiro link da descrição um link para você responder um formulário e receber uma avaliação da sua carteira de graça, minha e do meu time, tá? A gente te diz pontos fortes e pontos fracos que você tem na sua carteira, tá bom? De graça, meu link da descrição. Além disso, vamos continuar. A dificuldade da engenharia reversa de uma chave privada a partir de uma chave pública, ou seja, descobrir a chave privada, a senha, com a chave pública exposta, depende da criptografia com curva elíptica. Beleza. O Satoshi já tinha conhecimento disso quando ele inventou o Bitcoin e ele propôs uma atualização caso a computação quântica se tornasse poderosa. Veja só esses números, eu separei na mesma cor aqui para a gente poder falar, tá? O computador quântico precisaria de 1.000 a 2.000 qubits lógicos, hoje tem dezenas, ou seja, vamos supor, precisa de 1.000 e hoje tem 10, tá? Essa ordem de grandeza está muito distante ainda. E também, né, ou precisaria de centenas de milhares, quase 1 milhão de qubits físicos. Essa diferença dos qubits lógicos e dos qubits físicos, tá? De 1 milhão, hoje eles têm apenas a capacidade para 1.000 qubits físicos. Então, está numa magnitude bem diferente, de 1.000 para 10.000, para 100.000, para 1 milhão, e aí, de fato, conseguir quebrar a chave privada do Bitcoin, tá? E é claro, né? De 1.000, você, em tese, avança para 2.000 e para 4.000, e você vai dobrando o poder computacional. Então, quando você fala de 1.000 para 10.000, para 100.000, é uma mudança completa ali de grandeza. Então, tem alguns degraus de grandeza para cima antes de uma quebra completa desse sistema do Bitcoin, tá? Então, a gente está à proximidade de 3 ordens de magnitude de alcançar essa capacidade. Pois é. Apenas um problema de engenharia incrivelmente difícil e não algo que exija novas descobertas fundamentais da física. Ou seja, não é uma questão de que não existe a tecnologia hoje para você fazer.
e aí tem que inventar no futuro, alguma tecnologia tem que surgir para que seja possível uma quebra via computador quântico. Não, a gente já tem a tecnologia. É muito mais uma questão de grandeza, de você ter engenharia possível para pegar o que já existe e tornar isso de fato, né, algo realizável. Não é uma questão de inventar algo novo, tá? Ele usa aqui, por exemplo, a fissão nuclear em 1939, que exigia um avanço enorme da engenharia, mas hoje a gente já tem um avanço acontecendo, né? Os primeiros detentores dessa tecnologia, da computação quântica, podem ocultar as suas capacidades ou esperar para revelá-la, devido aos incentivos envolvidos. A computação quântica pode surgir abruptamente, como vimos com IA, né? Muita gente tem percebido o uso de IA como uma coisa completamente insana, que aconteceu de uma forma incrível e como que isso é possível? Mas isso, de certa forma, já era conhecido por algumas pessoas que simplesmente mantinham isso em segredo ou não expunham esses avanços. A mesma coisa pode acontecer com a computação quântica, que já pode ter vários avanços, né, construídos por aí. Empresas que desenvolvem computadores quânticos projetam a capacidade de construir um computador quântico funcional e escalável até o fim da década de 2029, tá? Ou seja, não é mais aquele papo de 2050. A gente está falando, estando em 2026, a gente está falando de 3, 4 anos de discussão para isso emergir como algo de fato possível, né? E ele prevê a chegada de um computador quântico por volta de 2033, né? Em algum momento a gente já leu aqui 29. O papo está chegando, tá? Em menos de 10 anos isso já vai ser uma realidade e a gente já vai ter passado por tudo isso, tá? 6,7 milhões de bitcoins estão vulneráveis, lembra? Um terço, 7 milhões aproximadamente. Isso equivale a 600 bilhões de dólares no momento que ele estava escrevendo o texto. Isso já caiu um pouco aqui, mas enfim, relevante, tá? Um terço de todo o sistema, de todas as moedas do Bitcoin estão vulneráveis. Isso, inclusive, é muito importante. Afinal, se um terço está vulnerável e a gente poderia ter essas moedas roubadas, será que o Bitcoin deveria valer um terço a menos do que vale hoje? Ou será que a gente deveria impossibilitar essas moedas de serem movidas e o Bitcoin deveria então valer mais, porque agora ele tem menos moedas existentes? Enfim, o Bitcoin poderia passar por um soft fork, né? Soft fork é uma mudança como uma atualização do sistema, tipo atualizar o aplicativo, tá? Você não precisa fazer nada muito grande. E adotar um esquema de assinatura pós-quântico, tá? Necessidade de dados muito maiores para você poder ter essa assinatura pós-quântica, então o bloco precisaria ser maior ou uma menor capacidade de processamento, e também definir um esquema pós-quântico específico para organizar essa atualização e migrar laboriosamente cada um dos milhões de endereços com saldo. Você se lembra da dificuldade para chegar num consenso e implementar as atualizações do Segwit e Taproot. Bitcoin não se move com agilidade. Muitos não conhecem essa parte técnica, mas existem alguns avanços, alguns marcos de software e avanço no Bitcoin, como por exemplo um chamado Segwit e um chamado Taproot, que melhoram a tecnologia do Bitcoin. Tá? E esses casos, que são muito mais simples do que uma computação quântica ou assinatura pós-quântica, etc., eles demoraram muito para acontecer. Então, uma bifurcação, uma bifurcação pós-quântica do Bitcoin seria mais invasiva e complexa do que qualquer atualização anterior do protocolo, que foram muito mais suaves. Como, por exemplo, a bifurcação precisaria de mais tempo para ser debatida, desenvolvida e testada do que a Segwit, que demorou 2 anos, e a Taproot, que demorou 3 anos. Tá? Então, veja só, se a gente tem até 2033 ou até 2029, enfim, temos menos de 10 anos de possibilidade para se proteger, a gente precisa correr, porque vai demorar mais para falar sobre pós-quântico do que demorou para falar sobre outras coisas mais simples, né? Todos os tipos de endereços teriam que ser desativados e rotacionados, a depender da estratégia adotada, né? Seria necessário avisar os usuários do Bitcoin com vários anos de antecedência. Só para explicar, se a gente tivesse essa atualização, não significa que a atualização do aplicativo Bitcoin protegeria todo mundo. Significaria que ela permitiria que você conseguisse se proteger. Então ainda dependeria do movimento de cada um dos usuários. Não existe nenhum formato em que isso não dependa dos usuários ainda. Nada disso está sendo discutido com seriedade, no sentido de, pronto, fiz tudo, não precisam mais se preocupar. Muito pelo contrário, as pessoas precisam se movimentar caso esse dia chegue, tá? As moedas que estão perdidas ou abandonadas também são um caso bem importante para a gente falar.
tá? Não só as moedas que estão expostas hoje, mas as que estão perdidas de fato. Então, 1,7 milhão de bitcoins. Endereços antigos chamados de pagamento por chave pública, que era o formato usado antes. Essas moedas, se elas realmente estiverem perdidas, não podem ser transferidas para um local seguro pós-quântico, ou seja, já era. Elas não vão ser salvas. Daqueles 7 milhões de bitcoins, 1,7, em tese, não vai ser salvo. Ele simplesmente não está à disposição para que o seu dono corrija a rota e vá para o endereço seguro. Então, são como moedas de ouro antigas no fundo do mar, um naufrágio, consideradas irrecuperáveis, até que alguém construa um submarino melhor para ir mais fundo e pegar essas moedas, tá? É mais ou menos assim que funciona. Eu gostei muito disso aqui. A comunidade de Bitcoin precisa decidir o que fazer com elas. Congelá-las e cometer uma espécie de roubo institucionalizada? Ou deixá-las ir e permitir que algum agente quântico desconhecido e possivelmente hostil se torne o maior detentor de Bitcoin? O Satoshi, por exemplo, tem 1,1 milhão, aqui é 1,7 milhão. Nenhuma das opções é boa e não há um consenso na comunidade. A comunidade do Bitcoin nunca votou para congelar ou imobilizar a moeda de ninguém, ou seja, seria algo sem precedentes. Esse tipo de roubo coletivo, inclusive, foi exatamente o motivo pelo qual muitos Bitcoiners menosprezam o Ethereum, porque no começo o Ethereum foi hackeada e quando aconteceu esse hack, eles pararam a blockchain, criaram outra antes do hack, tá? Fazendo download, ele voltando no tempo, e a original hoje se chama Ethereum Classic, e ela vale muito menos porque as pessoas não usam ela, usam a nova que é a Ethereum atual, tá? Então, isso também sinalizaria aos futuros detentores de Bitcoin que a confiscação coletiva em tempos de emergência é uma opção em consideração. Você passaria a comprar Bitcoin sabendo que isso já aconteceu antes e pode acontecer com você. Então, isso precisa ser discutido judicialmente, só que aí, judicialmente, a gente tem a influência de países, né? E às vezes o detentor, ele é da Hungria e os Estados Unidos decide como que fica isso, enfim. Precisamos de um tempo para discutir as estratégias. O dia do acerto de contas quântico, ou o dia Q, como ele é chamado, né? O Q-Day ali, ele é um dia que antecipado ou inesperado seria catastrófico. Como a gente falou, às vezes alguém tem algumas tecnologias avançadas e não estão falando sobre isso. Esse artigo de 57 páginas do Google e Microsoft, né, do Google, inclusive considera a Microsoft, está mexendo com esses prazos, né? Então, a gente pode, com um dia que antecipado, ter que tomar decisão rápida sobre congelar ou não as moedas. Só que mudar o Bitcoin é como pilotar um porta-aviões, ou então deixa eu melhorar esse exemplo. Você mudar o Bitcoin é como você virar um Titanic dentro de uma banheira, né? Muito complexo. Então, uma reação de pânico e não a quebra em si da criptografia via computador quântico, só a reação de pânico poderia destruir o Bitcoin por si só. Bifurcações concorrentes disputando o nome do Bitcoin, algo que aconteceu em 2017 com o Bitcoin Cash, hoje fariam com que grandes fontes institucionais de capital, das quais os bitcoins dependem, perderiam a fé no protocolo. A computação quântica compromete a promessa de inviolabilidade do Bitcoin, de fato, né? E tem mais coisas que ele fala aqui, mas a gente fala, ele fala sobre a gente dever sim se preocupar que a computação quântica pode se tornar um problema a partir de 2030, que as pessoas compram seguros contra eventos improváveis, como por exemplo uma enchente perigosa que pode acontecer, mas tem uma chance de 1%, por exemplo, ao ano, e você provavelmente está comprando seguro contra enchente e está feliz por isso. O seguro contra o risco quântico seria muito mais barato, porque ele tem muito mais chance de acontecer do que 1%, tá? A única proposta de melhoria do Bitcoin, que é Bitcoin Improvement Proposal, o BIP, a sigla em inglês, listada é o BIP 360. Ela foi listada por alguém externo à comunidade do Bitcoin e não por alguém que tem um dos nomes tidos como principal do Bitcoin, tá? Cuja aprovação geralmente é necessária para uma grande atualização. E tudo que o BIP 360 faz, que foi a única proposta que tem correlação com isso,
é desfazer uma cagada que os desenvolvedores do Bitcoin fizeram introduzindo o Taproot, que ele é vulnerável à computação quântica. Então a ideia é desfazer isso, tá? Ele fala sobre mais coisas, sobre, por exemplo, quando confrontados com um risco representado pela computação quântica, os entusiastas, os caras que são maximalistas no Bitcoin, respondem que a ameaça se aplicaria igualmente à tecnologia financeira inteira, o mundo acabaria de qualquer maneira, então não vale se preocupar. Gosto muito desse ponto, tá? O dia Q será muito parecido com o bug do milênio. Será um evento sem consequências devido à preparação adequada. Isso no caso de empresas e governos, tá? Empresas e grandes instituições. Já as assinaturas pós-quânticas existem e podem ser implementadas trivialmente por qualquer autoridade centralizada. É exatamente o mesmo assunto, tá? O problema reside nas blockchains, com a sua inércia de governança e dificuldade de atualização, tá? Então, todas as instituições financeiras que a gente fala, banco, etc., com empresa de software, governo, elas são centralizadas e elas vão conseguir exigir atualização. Blockchains descentralizadas, como o Bitcoin, não conseguem se atualizar com a agilidade de um operador de banco de dados centralizado, certo? De fato, a gente teria muito mais dificuldade de implementar essas melhorias dentro do Bitcoin, tá? Os proprietários desses endereços simplesmente não podem ser obrigados a transferir as moedas. O Bitcoin não só teria que ser atualizado de forma ordenada e oportuna, como os usuários teriam que concordar coletivamente em, por exemplo, queimar essas moedas aí, essas 1.7 moedas, para mitigar os riscos, algo completamente sem precedente na história, tá? Bizarro. O Bitcoin também é mais vulnerável que as blockchains. Não só cripto e blockchain é mais vulnerável que o mundo cripto, que o mundo tradicional, como o Bitcoin dentro de cripto é mais vulnerável que as outras blockchains. Porque ele tem uma proporção maior de moedas perdidas, presumidamente perdidas ou abandonadas. Recursos de contratos inteligentes permitem, por exemplo, que a Ethereum implemente uma assinatura pós-quântica sem precisar de um fork. Ela se beneficia também da existência de um líder que reconhece a ameaça quântica, mesmo para a Solana. Também já começou a testar assinaturas pós-quânticas. Então, as blockchains são particularmente vulneráveis à computação quântica e o Bitcoin é especialmente mais vulnerável entre as blockchains. Nisso, eu posso concluir que você deveria estar preocupado com isso, mas não para amanhã, e sim num plano de longo prazo. Entenda que comprar bitcoins e enterrar a sua carteira não vai te tornar um milionário daqui a 50 anos. Muito provavelmente vai te fazer perder esse dinheiro se você não continuar acompanhando o protocolo e não atualizar no momento devido com qualquer que seja a decisão que os desenvolvedores tomarem, tá? Esse ponto acaba sendo, para mim, crucial. Aquela ideia de que a gente tem o Bitcoin como uma tecnologia segura para sempre, ela pode cair por terra pela primeira vez e a atualização seria necessária. Um ponto final aqui, algumas informações que podem ser relevantes, tá? Você ter uma carteira de Bitcoin onde você enviou os Bitcoins para lá e você nunca usou, vai te tornar mais seguro. O problema é essa reutilização, essa exposição da chave pública, tá? Então, se você tem uma carteira que só recebe e nunca envia Bitcoin para lugar nenhum, você está mais seguro do que carteiras que ficam enviando também, tá? Pela própria configuração de como funciona o padrão do Bitcoin. De certa forma, eu vou seguir acompanhando. Esse foi o primeiro vídeo que eu falei sobre computação quântica. Eu espero que vocês gostem, compartilhem com mais gente. Isso aqui é deveras interessante para muitas pessoas e acho que isso pode ser um tema de debate aí entre seus amigos, familiares, pais, tios do terreno e tudo mais, para a gente inclusive conversar um pouco nos comentários, tá? Pode comentar aí, fica à vontade. Lembra-se de deixar o seu like, isso me ajuda demais. Se inscreva no canal se gostou desse tipo de conteúdo, a gente vai trazer mais conteúdos assim, com leitura e etc. Claro, primeiro link da descrição para eu arrumar a sua carteira de graça e a gente conversar no WhatsApp depois. E eu te convido a me acompanhar nessa jornada em 2026. Estamos juntos, até a próxima, valeu!